Olá, irmãos, graça e paz a todos, amém? Quero cumprimentar todos os jovens da Igreja Batista Lugar de Esperança, do Ministério Jubilee, assim também como todos aqueles que irão acompanhar, esses vídeos rápidos, a respeito da Bíblia, a respeito do livro do Gênesis, que está sendo gravado, com o intuito de, superficialmente, nós queremos trazer uma melhor compreensão a respeito da Bíblia e queremos também incentivar vocês, a estudarem a Bíblia, a lerem a Bíblia. Nós temos aqui vários pastores na igreja, e nos colocamos à disposição de todos vocês. Caso queiram entender melhor sobre a Escritura, pode procurar qualquer um dos nossos pastores, que eu tenho certeza que vocês irão ser bem ensinados ali. Eu quero falar com vocês do livro do Gênesis, do capítulo 43 até o capítulo 45, tá? Nós não vamos ler porque o tempo não vai nos permitir ler os 3 capítulos, mas eu peço a você, na sua casa, que depois você confira na sua Bíblia, tá? Lendo esses 3 capítulos, e com certeza você vai extrair muita coisa boa. Basicamente, a Bíblia vai nos contar a história dos filhos de Jacó, que são 12 filhos, homens pelo menos, são 12 os filhos de Jacó. E essa parte da história que a Bíblia está falando sobre os filhos de Jacó é aquela parte que José, um dos filhos de Jacó, ele já foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. José agora ele já se tornou governador na terra do Egito. E os seus irmãos estão vivendo ainda junto com o seu pai Jacó na terra de Canaã, aonde, segundo a interpretação do sonho do próprio José ao faraó, a grande fome estava acontecendo nessa época, já aproximadamente aí uns 2 anos, que a fome estava tomando conta, do mundo da época. E os filhos de Jacó, os que ficaram, ou seja, os outros 11 filhos de Jacó, precisaram ir até a terra do Egito para procurarem auxílio, para buscarem comida, para buscarem alimento na terra do Egito. Por quê? Esse irmão que eles haviam vendido para o Egito, vocês leram a história aí e me antecederam, vocês vão ver que José ele foi vendido pelos seus irmãos, por questão de inveja e etc, para a terra do Egito. A Bíblia vai nos contar que esse moço ele cresceu na terra do Egito e ele chegou a ser o governador da terra do Egito. Ele chegou a um ponto em que o faraó da época colocou esse moço, o José, o filho de Jacó, na posição que somente Faraó era maior que ele. Todas as demais pessoas da terra do Egito eram inferiores a José, porque Deus tinha feito uma revelação, através de sonhos a José, e essa revelação agora estava no tempo de Deus cumpri-la, E a Bíblia vai dizer que nessas idas, dos filhos de Jacó para o Egito, atrás de alimentação, foram pelo menos 2 vezes, E na segunda vez, José se revelou aos seus irmãos, dizendo: olha, eu sou o irmão de vocês, o José, que vocês venderam, para o Egito. Eu não estou morto, Eu não estou morto, mas o que vocês fizeram comigo foi uma permissão de Deus. Deus permitiu vocês me venderem para o Egito para que hoje, através do país do Egito, eu pudesse socorrer vocês, meus irmãos, inclusive meu pai, e as suas mulheres, e toda a família, Então, esses 3 capítulos aí, eles contam um enredo de uma história que é até linda, essa história, na verdade. Você até vai se emocionar quando você estiver lendo, porque conta a história de alguns irmãos que traíram um outro irmão, vendendo-o, ainda jovenzinho, vendendo-o como escravo para a terra do Egito. E esse moço que foi traído, que foi vendido, ele havia tido alguns sonhos, esses sonhos que você conhece, que você já leu aí na Bíblia, ou os que me antecederam já falaram talvez sobre, Esse moço teve alguns sonhos e esses sonhos agora estavam tomando forma, José agora era um homem muito, muito importante. Ele se revela aos seus irmãos agora como governador da terra do Egito, E houve ali uma alegria imensa, Houve ali algumas situações, como quando eles foram buscar o alimento, o dinheiro que eles pagaram o alimento
momento, depois José mandou colocar o dinheiro de volta. Quando eles chegaram na casa do seu pai, ali estava o dinheiro de volta. E houve segunda vez, né, quando eles foram, pagaram, né, e o dinheiro novamente foi colocado ali nos sacos de cereais, né, e também junto com o copo de José, tomar ali as suas bebidas, para que houvesse ali um tipo de uma armadilha, né, para que eles fossem pegos e eles provassem que assim como eles venderam José, eles não venderiam mais nenhum dos seus irmãos, né? A história é emocionante, é muito bonita, e ali então há essa revelação, José se revela aos seus irmãos e é emocionante, né, a situação ali agora gerada, e todos se alegram, né? E José inclusive manda que busca o pai, a notícia chega até o faraó do Egito, né? O faraó também se alegra, né, por José, porque José, afinal, era o homem que tinha tirado o Egito da situação da fome. O faraó, ele se alegra também, né? E diz, não, José, olha, vamos trazer toda a sua família aqui para o Egito, vamos trazer seu pai, seus irmãos, as mulheres, as crianças, eu vou enviar carros para trazer eles não vão precisar andando, porque se você fizer uma pesquisa rápida, aí você vai ver que do Egito até Canaã, ou de Israel até a terra do Egito, né, não é uma distância muito pequena, tá? É uma distância de dias de caminhada, né? A mesma distância que o povo percorreu quando saiu lá do Egito, né, para herdar a terra lá através de Moisés. É uma distância grande, você vê que eles duraram 40 anos, né? Ainda que poderia ser feito em 40 dias, né? Mas não era uma distância assim que dava para você ir e vir toda hora, né? Então eles foram e vieram pelo menos 2 vezes nessa situação. E agora a Bíblia vai nos mostrar alguns dados aqui que eu anotei para vocês, que é relevante a gente lembrar, né? José, quando ele foi vendido para o Egito, ele era da idade de 17 anos, né? José, quando foi vendido, ele era da idade de 17 anos. Está lá em Gênesis, né? No capítulo 37, o versículo 2, tá? Se você quiser confirmar aí depois na sua casa. Então, esse menino com 17 anos, ele vai para o Egito. E depois de 13 anos, ou seja, com 30 anos de idade, José se torna governador do Egito, né? Com 30 anos de idade. Você vai ver isso lá em Gênesis 41 e 46, tá? Então, com 30 anos de idade, José já está com 13 anos agora na terra do Egito, e durante esses 13 anos, veja o tamanho da obra que Deus fez na vida desse moço, né? Por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua preocupação em não pecar contra Deus. Então, muito rápido, Deus fez uma obra extraordinária na vida de José, né? Outra coisa interessante também de nos lembrar, Benjamim, né, que é aquele filho mais novo, né, o filho da velhice de Jacó com Raquel, tá? Nessas viagens, na primeira viagem pelo menos, ele não foi, né? Na segunda ele vai, né? Jacó tinha um apreço assim todo especial, né, porque era o filho da velhice, né? Eu abro aqui até um parênteses, né, para dizer que hoje eu tô com 44 anos de idade, estou com as minhas filhas já criadas praticamente, e agora Deus me deu uma filhinha, né? Tá lá com 8 meses a Valentina, e assim, é um carinho especial realmente, né? A gente fica meio bobo assim quando você, depois de velho, você tem um bebezinho. E Jacó tinha esse tipo de relacionamento com Benjamim, né? Ele nem pensava em perder Benjamim, porque na cabeça dele, ele já tinha perdido a José, um dos seus filhos, né? Há 13 anos atrás. E quando os irmãos precisam levar Benjamim para o Egito, realmente ele fica muito entristecido, porque não sabia, né, que situação haveria de acontecer lá no Egito. Então, o Benjamim, né, foi o filho da velhice de Jacó com Raquel. Inclusive, Raquel, ela morre, né, no parto desse menino chamado Benjamim, ok? Está lá em Gênesis 35:18, tá? Onde fala de Benjamim, do parto e da morte de Raquel. E também, só para sua curiosidade aí, né, o filho mais velho era Rúben, né? Era o filho primogênito, era aquele filho que tinha uma certa responsabilidade sobre os demais, né? Lá em Gênesis 49, versículo 3, você vai ver Rúben como filho mais velho, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês, e mais assim um incentivo para vocês lerem a Bíblia, tá? Eu até brinquei, falei, eu tenho um pouco de dificuldade em falar em pouco tempo, né? Mas é isso aí que deu para passar para vocês, e que vocês possam ler bem esses 3 capítulos aí, 43, 44 e 45 do Gênesis, e que vocês possam extrair coisas boas dessas leituras. Um abraço, Pastor Giovan, aqui da Igreja Batista, Lugar de Esperança, que Deus abençoe todos vocês.